Jesus foi a Nazaré, sua terra. Seus discípulos a acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma certa vez, um rapaz estava junto com seu pai e de repente eles, na estrada, fizeram uma parada. Estavam sentados, conversando, e de repente vinha uma carroça. Aí eu disse: papai, está vindo ali uma carroça. E aí o velho respondeu para ele: meu filho, você está vendo muito barulho naquela carroça, né? Sim. O que significa isso? Papai, não sei. Ele disse: tem muito barulho, significa que essa carroça estava vazia. Mas como é que o senhor sabe? Você nem olhou para lá? Eu sei, pelo barulho da carroça, eu sei que ela está vazia. Carroça cheia não faz barulho. Carroça vazia faz muito barulho. Cristão cheio de Deus, Espírito Santo, não faz barulho. Cristão vazio, mal educado, faz muito barulho. Então, precisamos nos encher da graça de Deus. Vocês escutaram na leitura, né? Basta a graça. Então, nós contamos dia a dia com a graça de Deus. Nós caminhamos sob a proteção de Deus. E Deus é a nossa força. A tendência hoje das pessoas é direcionar, desviar esse foco para as pessoas. A nossa missão não deve se basear nisso. Se nós não somos reconhecidos pelo que nós fazemos, não vamos nos lamentar. Porque tudo o que fazemos é para a glória de Deus, para o bem da igreja. Esse é o sentido da nossa vocação. Se você para, você manda, você sente que nunca recebe uma palavra, um sorriso de gratidão pelo que você faz, agradeça a Deus, porque Deus está vendo. E Deus, Ele não erra, Ele sabe o que você faz. Então, você está agradando a Deus. Se nós já recebemos todas as recompensas nesse mundo, vamos ter mais nada do que receber lá em cima. Então, essa deve ser a nossa motivação. Meus amigos e amigas, a liturgia de hoje é muito dura, né? Não fala da dureza de coração do povo de Deus. Então parece que essa leitura, a gente diz: não, padre, nós não está falando para mim, não. Eu digo para vocês que esse coração duro é o meu coração, o seu coração, cada um de nós. Essa aspereza, essa dureza de coração, quando nós nos fechamos para o outro, quando nós nos isolamos, quando nós desobedecemos.